Olá, estamos aqui para mais um momento de reflexão. E hoje escolhemos falar a respeito dos nossos comportamentos, os comportamentos que temos na vida diária. Quaisquer comportamentos, quaisquer. Os comportamentos que temos ao escolher um filme que nós estamos prestes a ver, os comportamentos que temos ao dar uma resposta para a nossa mãe que nos faz uma pergunta, o comportamento que temos com os nossos filhos que chegam da escola e querem a nossa atenção, os comportamentos que nós temos com os nossos animaizinhos de estimação, os comportamentos que temos na vida cotidiana, por exemplo, com o lixeiro que vem recolher o lixo do nosso dia a dia. Que comportamentos que estamos tendo? Que base tem os comportamentos que nós estamos tendo? Esses comportamentos têm como base os exemplos de Jesus, ou esses comportamentos têm como base a materialidade, que é transitória, que não perdura, que não é duradoura? Quais são as nossas fontes que determinam as formas que nós temos que agir? Quais são os exemplos que nós estamos escolhendo para calcar, para lastrear os nossos comportamentos? Aqueles maus exemplos da mídia que constrói fenômenos, mas que não possuem valores. E podemos falar de toda sorte de fenômenos. Eles estão em todas as áreas, porém eles não se sustentam porque não são genuínos, porque não são emanações verdadeiras de Deus, mas ainda são espíritos equivocados. Quem nós estamos escolhendo para embasar as nossas atitudes, para embasar os nossos comportamentos? Quem é a nossa métrica? Quem é o nosso modelo e guia? Sim, nós podemos responder, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus é o nosso modelo e guia. Mas será que verdadeiramente estamos olhando as suas atitudes e os seus comportamentos e os tomando como nossos exemplos para que os nossos comportamentos sejam melhorados? Vamos começar então esta reflexão mais detida para que a nossa resposta seja mais séria, para que traga para nós realmente um separar de águas. Como que nós vamos começar? Vamos ler o Novo Testamento? Que tem como título este trecho, Aquele que vem do alto. Quem nos traz este ensinamento é João. O capítulo é 3, o versículo é de 31 a 36. Nos diz João, quem vem do alto está acima de todos. Ele está falando de Jesus. Aqui João já começa a nos dar a pista. Segue a dica de João. Hashtag. Quem vem do alto está acima de todos. Era Jesus que vinha do alto. Então, os ensinamentos de Jesus, os comportamentos de Jesus, as palavras de Jesus que nós temos que seguir. E não da materialidade. Mas João explica por que nós temos que seguir Jesus. Quem é da terra e fala da terra. Quem vem do céu testemunha isto, o que viu e ouviu. Ou seja, existem alguns comportamentos que são mundanos, como falamos, transitórios, terrenos, passageiros, não são dignos de serem exemplos. E existem outros comportamentos que são genuinamente crísticos, que veio do alto e testemunhou, ou seja, se testemunhou, estava in loco, viu e ouviu, como emissário de Deus, aquilo que seria o melhor para os nossos comportamentos. Gente, pode estar pensando assim, gente, que comportamento é esse, né? Que atitude que nós estamos nos embasando, que nós estamos nos espelhando? Pensemos. Vou dar um exemplo do mundo acadêmico escolar, que é onde vivi durante muito tempo e ainda vivo, não é? Se estamos na escola e vemos talvez um professor tratando um aluno com impaciência, qual é o comportamento que nós vamos seguir? O da impaciência ou aquele comportamento como Jesus no templo, que é diretivo, mas senta com a pessoa para fazê-la compreender os seus comportamentos? Vamos colocar este exemplo no outro polo. Se nós somos alunos e nós não temos tolerância para aquele que nos ensina, porque nós não entendemos a sua fala ou porque menosprezamos o seu conceito, que comportamento que nós temos de questionador para tentar entender a fundo os conceitos que ele nos traz, para tentar fazer com que aquela pessoa nos dê uma aula digna,
Ou nós menosprezamos, daí ignoramos e não prestamos mais atenção? Do ambiente escolar podemos caminhar para quaisquer ambientes que nós queremos, amigos. Pode ser numa conversa que temos com os nossos pais ou filhos, pode ser no ambiente de trabalho com o nosso líder ou com os nossos liderados e pares, pode ser nas igrejas, templos e centros que frequentamos, com os irmãos de doutrina que temos. Pode ser na rua, com as pessoas que prestam serviço público para nós, como lixeiros, como os limpadores das vias públicas. Que atitudes e comportamentos que temos? Aqueles embasados nos comportamentos de Jesus, que veio e testemunhou através das suas próprias atitudes quando esteve encarnado no meio de nós, ou das pessoas da materialidade, que nos seduzem com atitudes prontas e que não são verdadeiras? Quais são os nossos exemplos que estamos seguindo? Segue João. Quem acolhe o testemunho dele certifica que Deus é verdadeiro. Ou seja, quem ouve Jesus, quem segue os seus exemplos, atesta que Jesus está trazendo as emissões de Deus, que ele é verdadeiro. Mas João chama a nossa atenção e nos diz assim: mas ninguém acolhe o seu testemunho. Não é forte? Ninguém acolhe o seu testemunho. Talvez se acolhêssemos o testemunho de Jesus de forma genuína e verdadeira, não passaríamos os dissabores que ainda passamos. Olha que atenção que nós devemos dar. João segue: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. Gente, olha que maravilha! Jesus não era limitado, ele vinha com abundância para expressar os dons divinos. Ele vinha sem limitação. Jesus não era conta-gotas, não. Jesus era abundante, transbordava o amor de Deus para com nós. Ou seja, vamos aproveitar deste amor que transborda. Vamos aproveitar deste homem genuíno que veio testemunhar no meio de nós, através dos seus comportamentos, o perdão das ofensas, o não jogar a pedra, oferecer os seus pés para serem lavados, ser crucificado para que nós pudéssemos entender a expiação dos nossos pecados e as dores pelas quais nós deveríamos passar, pecados ou débitos ou compromissos ou comprometimentos, o termo que nós acharmos genuinamente adequado para as nossas escolhas de comportamentos atuais que vão nos cobrar posteriormente a cota daquilo com que nos empenhamos no agora. João ainda nos diz: o Pai ama o Filho e deu todas as coisas em suas mãos. Olha isso, falando de Deus. Deus deu tudo nas mãos de Jesus. Ele era o seu emissário direto para nos fazer ver. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem desobedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos compreender que Pai é Deus de genuíno amor e bondade. Quando João nos fala a respeito da ira, nós vamos colher as consequências dos nossos comportamentos, atitudes e pensamentos. Se esses comportamentos, atitudes e pensamentos vierem emanados de Jesus, não colheremos dores e dissabores, mas colheremos alegria. É preciso que nós reflitamos, e eu pedi uma ajudinha aqui, a Divaldo Pereira Franco, em uma psicografia dele com Manuel Filomeno de Miranda, o livro A Transição Planetária, e nos traz este trecho, o querido Manuel. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão. Olha que comportamento. Veem o irmão sofrendo, mas não levantam para ir ao encontro deste irmão, entender as suas necessidades e estender-lhe a mão. Que assinalarem a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada, ou seja, pode vir à tona ou a humanidade pode não saber. Mas aqueles que têm comportamentos criminosos. E quando falamos comportamentos criminosos, eu vou aqui ousar em traduzir Manuel Filomeno de Miranda. Não precisa ser aquele crime ostensivo que chega na televisão, mas pode ser aquele omissão da ajuda. Pode ser aquele crime de furtar algo que ninguém está vendo.
Pode ser aquele crime de não falar a verdade ou dar o falso testemunho, das pequenas às macroatitudes, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco. Amigos. Manuel Filomeno de Miranda está falando das coisas comezinhas hoje que vemos em diversos ambientes políticos, econômicos, sociais, organizacionais. Aqueles que tiverem atitudes delituosas, aqueles que mantiverem conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comportamentos egoístas. A pessoa está em aflição, não sabe o que vai comer, porque não tem nada que pôr na sua panela. E nós muitas vezes tripudiamos e dizemos o quê? Muitas vezes em meios espíritas, está colhendo de reencarnações pretéritas, mas se está diante de nós, é para que nós auxiliemos, não para que nós tripudiemos. Todos vamos colher aquilo que plantamos. Comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, juros exorbitantes, não é? Tudo aquilo que a materialidade nos diz, o tráfico, as viciações, por um longo período não disporão de meios de permanecer na Terra, ou seja, essas pessoas em período de transição planetária serão daqui levadas para outros orbes, não reencarnarão mais aqui, porque não ouviram Jesus e os seus ensinamentos. E pode ser que algumas pessoas nem professem da religião que acreditam em Jesus, mas nós temos outros pensadores. Nós temos Buda, Siddhartha Gautama, nós temos Confúcio, nós temos outros escritores que trazem também as palavras do alto. Aqueles que não ouvirem as emanações do alto e se seduzirem por aquilo que Manuel está nos trazendo, por largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. É a lei do equilíbrio. Quais comportamentos nós estamos tendo? Comportamentos delituosos, corrompidos, inadvertidos ou comportamentos bons? Amigos, sempre é tempo de fazer uma nova escolha. Sempre é tempo. Alguns nos diriam, mas quando as pessoas estão emaranhadas até o fio dos seus cabelos em comprometimentos dolorosos, não há mais como sair. Há como sair. A fortaleza tem que ser grande, a escolha tem que ser decisiva, mas há como sair. Há como nós pedimos auxílio de Deus em todos os tempos, não é? Então nós precisamos atentar para esses flagelos pelos quais nós estamos passando, que nos obrigam a progredir mais depressa, nos diz Kardec, o codificador, ainda numa somatória de esclarecimentos reflexivos. Mas nós podemos escolher evoluir através do amor que Deus nos oportuniza pelos ensinamentos de Jesus. Nós podemos escolher não sofrer. Mas basta que nós olhemos os exemplos verdadeiros vindos do Mestre, não esses exemplos materiais e comezinhos que estamos ficando habituados a ver, entendendo que eles são parte da normalidade, entre aspas, da normalidade, porque não são. E se nós demos margem a esta normalidade, estamos também alimentando esses comportamentos corrompidos. Amigos, olhemos aquele que vem do alto, para que os nossos comportamentos nele sejam embasados, pouco a pouco, passo a passo. E assim nós vamos nos libertando e libertando os nossos, e libertando o entorno desses comprometimentos dolorosos. Tenhamos fé, hajamos. É Jesus quem está no comando. Sigamos os seus passos. Beijos
Até o próximo vídeo.